Ser uma pessoa mediana nos torna umas pessoas parecidas com as outras. Às vezes, não conseguimos pensar fora da caixa por aceitação de estar ali naquele ambiente. Ou até mesmo a gente segue pessoas que não agregam valor em nossa vida. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 pilares para você desenvolver e ser melhor do que 90% das pessoas ao seu redor. Vem comigo que eu quero te mostrar. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, sou a Gil Rosas, criadora desse canal aqui, @book_e_cute. Primeiramente eu quero te dizer que o estudo é uma ferramenta muito importante para a construção desses 3 pilares, são os 3 pilares do estudo. Por que eu tô te falando isso? Já falei em outro vídeo que a situação da educação no nosso país é uma situação complicada. Por quê? Porque o método utilizado nas nossas escolas é um método muito tradicional, que não serve mais para os dias de hoje e até mesmo um método que não ensina o aluno a obter conhecimento, a obter sabedoria. E eu já falei isso em outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois. Mas nós temos uma problemática ainda maior e ainda pior. Na gravação desse vídeo aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós temos uma taxa de 55,3% da população brasileira que mora ali na parte do Nordeste, que tem um índice, esse índice é um índice muito alto de analfabetismo, quase não tiro daqui. Ou seja, nós temos o índice de 55,3% das pessoas que moram no Nordeste, que tem ali de 15 anos e mais, né, a partir de 15 anos, que ainda não consegue ler e nem escrever. Na era da tecnologia, na era da inteligência artificial quase dominando o mundo, ainda temos uma taxa muito alta. Esses dados eu tirei da Agência Brasil, publicado em 7 de julho desse ano aqui que eu tô gravando esse vídeo. E é o portal, eu encontrei, né, esse é o portal do governo e são dados do IBGE. Eu não vou entrar aqui nem no mérito do Norte. Norte e Nordeste é um pouco complicado de se falar em educação aqui no Brasil. Isso corresponde a uma pequena parte da população, não é o todo. Mas não queríamos que nenhuma pessoa, na época da era da tecnologia, ainda temos pessoas que não sabem ler e nem escrever. Quando se fala em estudo, nós temos esses 3 pilares que eu vou apresentar para você. Quando se fala em estudo, eu quero que você tenha em mente que é aquilo que você quer ter conhecimento. É um assunto em que você quer conhecer, um assunto que você quer dominar. Então, nesse vídeo aqui, eu separei esses 3 pilares, tanto do estudo quanto para você aplicar na sua vida. O primeiro pilar que eu quero te mostrar aqui é o pilar da literatura. Quando se fala em literatura, nós estamos falando do instrumento mais trivial de comunicação entre a espécie humana. Esse instrumento, ele é muito importante para a nossa espécie porque é dessa forma que a gente deixa registrado tudo o que aconteceu antes e também podemos dizer ali um pouco mais de ver a percepção de mundo no futuro. Eu acho que nenhuma outra espécie, né, além da espécie humana, consegue deixar um registro assim na literatura, né? A não ser que tenha algum animal que deixou para sua prole. Se bem que hoje eu não duvido de nada, né? Hoje, no meio da literatura que nós temos a habilidade da escrita e de escrever de forma correta. E é uma via de mão dupla. Por quê? Porque quando o autor ele escreve, ele tem que passar a informação do seu pensamento de forma correta e passar aquilo da maneira mais clara. O remetente, ele tem que entender aquele significado e entender o pensamento que está por trás daquilo que o autor escreveu. Por isso que eu falo que é uma via de mão dupla. Elas têm que estar muito bem claras. Bom, junto à escrita nós temos a tradição oral, que eu vou chamar aqui de oralidade. Mas essa ferramenta é que a gente pode confiar muito para deixar registrado. Por quê? Por exemplo, as civilizações, vou dar o exemplo das civilizações aqui, um ambiente mais amplo. As civilizações que apenas passavam as suas tradições e culturas através da sua oralidade, elas foram dominadas pelos povos ou civilizações que registravam tudo através da escrita, deixando ali um acervo do que aconteceu durante as suas jornadas, por exemplo. Então, eu peço que tu faça um exercício mental agora comigo. Primeiro você imagina aí Brasil colonial, né? Com nossos queridos portugueses vindo para cá. A gente tinha os nativos aqui, porém eles não tinham esse costume de registrar através da escrita tudo que eles tinham em suas tradições e suas culturas, sejam elas religião, política, militar. Então eles não tinham esse método de escrita. Já os nossos colonizadores, né, nossos queridos amigos europeus, portugueses, espanhóis, eles faziam isso, eles deixavam registrado as suas culturas, por exemplo, as tradições religiosas, as suas tradições militares. Então tudo eles deixavam muito bem escrito
para que outras pessoas pudessem ter acesso e saber o que estava acontecendo quando eles iam fazer essas expedições. E foi assim que eles nos dominaram, né? Os nativos que viviam aqui foram dominados por esses colonizadores. Não foi da forma física, até porque os nossos nativos eles eram muito mais fortes fisicamente do que os colonizadores que aqui vieram. Não é por força física, né? Pela força dos seus braços. É na sua inteligência. Eles ganharam porque eles eram muito mais inteligentes. Desculpa aí se você, né, continua meio que vendendo o espelho para essas pessoas. Mas o que eu quero te dizer aqui, que o pilar da literatura vai te ajudar a ter uma organização sistemática. Você vai poder conhecer o passado e entender o pensamento daquele autor. Pode ser que você tenha uma visão de futuro do que pode acontecer ao longo da sua vida. O exemplo que eu já dei aqui é só você perceber que a história e a geografia hoje ela é contada pelos europeus, né? Quem nunca aí foi para a escola e viu lá a história de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui, fazia um monte de carta, mandava lá para coroa portuguesa, né? Então, aí não se preocupa não sou dessa militância aí de que colonizado e colono, não tenho problema com isso não. Até porque eu tenho amigos europeus, cara, eu sou muito internacional. Eu não tenho problema nenhum com isso, a minha convicção está em Deus. Tudo, você quer ser 90% melhor do que as pessoas, leia livros que vai expandir o seu imaginário, leia livros que vão te dar percepção de mundo. Leia livros ficcionais e não ficcionais, para que você possa ter clareza e possa entender o que aconteceu e até mesmo o que pode acontecer no futuro. Ser melhor do que 90% das pessoas, leia livros. O segundo pilar que eu tenho para você aqui é o pilar da filosofia. Eu acho que quando alguém fala para você sobre filosofia, você deve pensar num professor, né, aí sentado na mesa e falando a seguinte afirmação: nenhum homem pode se banhar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não vai ser o mesmo, nem tampouco o homem. Heráclito de Éfeso. E se você já passou por essa situação, coloca aqui nos comentários que eu quero saber também. E se você é um professor de filosofia, eu não estou falando isso de forma pejorativa. É que normalmente nas nossas escolas é visto assim. Eu já passei por isso. Quando eu estou falando em filosofia aqui nesse pilar, eu estou falando da arte de pensar. Ou seja, a arte em que você vai pensar em tomar alguma decisão. E até o próprio nome, até a própria terminologia de filosofia é amar o conhecimento. Abrindo um parêntese aqui para você, que a Bíblia já falava isso há muito tempo. Ame o conhecimento. Então, nesse pilar, o que eu quero dizer para você é que procure pensar nas coisas. Deixa eu te contar uma situação que acontece no nosso país. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de pensar e multiplicar suas ideias, compartilhar suas ideias, ela é taxada como uma pessoa que não faz nada. E eu já falei num vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição ou no final desse vídeo para você conferir. Porque em nossa cultura, aquela pessoa que faz alguma coisa, que tá ali com a mão na massa, é muito melhor do que aquela pessoa que tenta fazer de forma mais inteligente, que tenta fazer da forma correta, digamos assim, ou da melhor forma possível. Quando você pensa demais, as pessoas já te criticam. Faz outro exercício mental aqui comigo. No exército, lá tem uma subdivisão da seguinte forma: tem o pessoal da armas e o pessoal da armas, ele é dividido em duas categorias. Categoria das armas de base, militares que ficam em campo, por exemplo, a infantaria e cavalaria, e tem as armas de base de apoio, né, que são aquelas pessoas da engenharia que, quando eles chegam no local, quando eles reconhecem o local, eles instalam ali o comando e o controle. Agora, pensa comigo, quem é que faz as melhores estratégias? Né? Fico aí para você pensar um pouco. E dando o meu disclaimer aqui, eu não estou fazendo nenhum dizendo que um é melhor que o outro, tá bom? Pessoal do exército, não é isso. Eu só estou apenas aplicando didaticamente para mostrar que pensar é importante, tá? Então, antes de me criticar, por favor, leia o contexto desse vídeo. Por fim, o que eu estou falando aqui nesse pilar para você é que no Brasil, se a gente não parar de ter esse pensamento de a gente tem que fazer alguma coisa, sabe, o pensamento de, cara, nós temos que pensar em fazer da melhor forma, nós nunca vamos sair daqueles países que são emergentes, né? Quem nunca cresceu aí ouvindo que o Brasil é uma potência, mas nunca saiu, né? Nunca vi essa potência deslanchar. Ser melhor que 90% das pessoas, pense antes de tomar alguma decisão. E o terceiro pilar que eu tenho aqui para você é o pilar da teologia. Quando a gente fala em teologia, a gente vem aqui para a internet, nós não temos muitas referências que não seja para amaciar nosso ego,
né? Essa teologia de coach que a gente vê aí. Mas é muito mais fácil você viralizar nessas redes sociais que tem vídeos rápidos falando para você que você vai ser uma pessoa melhor quando você passar de um iPhone 11 para um iPhone 12, do que você vir aqui na plataforma, especificamente aqui no meu canal, onde esse ano eu estou fazendo lives para ler salmos, você te incentivar a Bíblia da leitura, que é muito mais difícil. Então deixa aqui já meu convite para você, de terça a sexta fazendo live aqui para te ajudar a ler salmos. Vem comigo, não fica aí nessas redes sociais de arrastar para cima, que não vai agregar nenhum valor na sua vida. Quando eu falo em teologia, é você estudar realmente as escrituras, a Bíblia, é estudar esses temas que envolvem a teologia em si, contexto histórico, saber personagens bíblicos, saber contexto do que, como foi escrito a Bíblia. Isso vai te dar muito mais percepção de mundo e de valor, porque só na Bíblia a gente consegue encontrar moralidade, valores, e isso vai ser muito importante nesse pilar. Você adquirir esses valores, essa moralidade para sua vida. Porque o que acontece hoje em dia? Na nossa geração, quando você é considerado uma pessoa inteligente, você precisa primeiramente deixar de ser ignorante. E quando eles falam isso, muitos cientistas, digamos assim, ou as pessoas mesmo da internet, você tem que dizer não à religião. Isso não é verdade, porque querendo ou não, como eu falei, na Bíblia você vai ter os valores, você vai ter a moralidade, porque se você tirar o fator Deus da vida, da sociedade, você vai ter um caos, porque toda essa ética vem do mundo cristão. Então, isso é importante, é ter Deus, é a pessoa conhecer da teologia, é a pessoa conhecer da Bíblia, é a pessoa conhecer de onde vem esses valores, essa ética. Faz outro exercício mental aqui comigo. Esse vídeo tá cheio de exercício mental para você pensar. Já tá atribuindo aí o segundo pilar na sua vida. Quando a pessoa diz que não tem religião, ou não confessa uma fé definida, uma convicção, ou até mesmo esse movimento aí que está crescendo agora dos desigrejados. Você já percebeu como é a vida deles? Como eles se portam durante a gravação de algum vídeo? Ou quando estão ali, né, fazendo suas músicas? Você já observou a vida deles? Então, a partir de agora, você vai observar a vida dessas pessoas. Pense e observe. O que acontece no Brasil? Eu estava vendo outro dia, pesquisando para trazer aqui nesse vídeo para você, que segundo o Datafolha, que fez uma pesquisa em 2022, o índice de jovens que se confessam que não têm religião vem aumentado. Essa estimativa ela está entre os jovens de 16 a 24 anos, onde eles não confessam uma religião. Ou seja, eles não têm ali uma religião bem definida. É tudo muito meio fluido. Então não seja mais um jovem desse. Por favor, tenha a sua convicção. Tenha esse pilar da teologia na sua vida. Dados que eu trouxe aqui para você são estimativas e você pode acessar aí no Datafolha. Eu não vou colocar aqui no vídeo para não ter algum problema com direitos autorais, mas você pode pesquisar aí na internet que você vai ver. Então, quer ser melhor que 90% das pessoas? Leia a Bíblia, estude teologia, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Construa esses 3 pilares na sua vida que com certeza você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa aí que seja agradável às outras pessoas, digamos assim, e vai fazer bem para você mesmo, e você vai ser melhor do que 90% das pessoas no seu ambiente e ao seu redor. Bom, e eu tirei todas essas informações desse livro aqui, ó, Potencializando Sua Vida de Estudo. Espero que o autor não fique mal comigo, tá? É porque ele é um método para você estudar. Recomendo muito para você, se quiser ajudar o canal, o link vai estar aqui na descrição para você adquirir também. Fica comigo nesses outros vídeos aqui que o YouTube vai recomendar para você. Eu te espero nesses vídeos ou então no próximo vídeo.